Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325 7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 5 de abril de 2022. Estamos já praticamente às portas da Semana Santa. E como você está se preparando? Conseguiu fazer os seus propósitos quaresmais? Tem algumas coisas que a gente acaba se enrolando, né? Mas não desista não. Olhar para frente e seguir o caminho. É assim que devemos agir como cristãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Amém. João capítulo 8, versículos de 21 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe então: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que eu vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na semana passada, a liturgia nos levou a meditar o capítulo 5 do Evangelho de João. Essa semana nos confronta um pouco com o capítulo 8 do mesmo Evangelho. Assim como o capítulo 5, o capítulo 8 também contém reflexões profundas sobre o mistério de Deus que envolve a pessoa de Jesus. Aparentemente são diálogos entre Jesus e os fariseus. Os fariseus querem saber quem é Jesus e o criticam porque ele dá testemunho de si mesmo sem nenhuma prova ou testemunho para se legitimar diante do povo. Jesus responde dizendo que não fala por si mesmo, mas sempre pelo Pai e em nome do Pai. Na realidade, os diálogos são também uma expressão de como era a transmissão catequética da fé nas comunidades do discípulo amado no final do primeiro século. Eles espelham a leitura orante que os cristãos faziam nas palavras de Jesus, considerando-as uma expressão da palavra de Deus. O método de perguntas e respostas ajudou a encontrar as indicações para os problemas que naquele final de século os judeus levantaram para os cristãos. Foi uma forma concreta de ajudar as comunidades a aprofundar a sua fé em Jesus e em sua mensagem. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Aqui João trata de um tema novo ou de outro aspecto que envolve a pessoa de Jesus. Jesus fala de sua partida e diz que para onde ele vai, os fariseus não podem segui-lo. Eu vou e vocês me procurarão, mas morrerão no seu pecado. Procurarão Jesus, mas não o encontrarão, porque não o conhecem e o procurarão com critérios errados. Eles vivem no pecado e morrerão no pecado. Viver no pecado é viver longe de Deus.
Imaginam Deus de uma certa maneira, mas Deus é diferente de como eles o imaginam. É por isso que eles não conseguem reconhecer a presença de Deus em Jesus. Os fariseus não entendem o que Jesus quer dizer e levam tudo ao pé da letra. Talvez, será que ele vai se matar? Os fariseus orientam-se em tudo segundo os critérios deste mundo. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. O quadro de referências orienta Jesus em tudo o que diz e faz, e é o mundo de cima, ou seja, Deus, o Pai, e a missão que recebeu do Pai. O referencial dos fariseus é o mundo de baixo, sem abertura, fechado em seus critérios. É por isso que eles vivem em pecado. Viver em pecado é não ter o olhar de Jesus sobre a vida. O olhar de Jesus está totalmente aberto a Deus, até o ponto em que Deus está nele em toda a sua plenitude, como está lá em Colossenses capítulo 1. Dizemos, Jesus é Deus. João nos convida a dizer, Deus é Jesus. Para isso, Jesus diz, pois se você não acredita que eu sou, você morrerá em seus pecados. Eu sou é a afirmação com que Deus se apresenta a Moisés, no momento de libertar seu povo da opressão do Egito, lá em Êxodo capítulo 3. Eu sou é o nome de Deus. É a expressão máxima da certeza absoluta de que Deus está entre nós na pessoa de Jesus. Jesus é a prova definitiva de que Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Os fariseus não compreendiam que Jesus, em tudo que faz e diz, é uma expressão do Pai. Eles só entenderão depois que o Filho do Homem for levantado. Então você saberá que eu sou. A palavra levantar tem um duplo significado, de levantar na cruz e ser levantado à destra do Pai. As boas novas da morte e ressurreição revelam quem é Jesus, e eles saberão que Jesus é a presença de Deus entre nós. O fundamento dessa certeza, da nossa fé, é duplo. Por um lado, a certeza de que o Pai está sempre com Jesus e ele nunca fica só. Por outro, a obediência radical e total de Jesus ao Pai, que se torna abertura total e total, é a transparência do Pai para todos nós, até os dias de hoje. Hoje a igreja celebra São Vicente Ferrer. Vicente nasceu em Valência, na Espanha, em 1350. Passou a infância e a juventude junto aos padres dominicanos, que tinham um convento próximo à sua casa, e pediu ingresso na Ordem dos Pregadores aos 17 anos. Vicente estudou em Barcelona e Tolosa, doutrinando-se em filosofia e teologia. Foi ordenado sacerdote em 1378. Desde o início foi um excelente pregador e iniciou uma peregrinação por toda a Europa. O período histórico era delicado, com muitas guerras e lutas contra a Igreja. Nesta época, Urbano IV, italiano, foi eleito Papa, mas as correntes políticas francesas não o aceitaram e elegeram outro, um francês, o Papa Clemente VII, que foi residir em Avignon, na França. A Igreja se dividiu em duas, ocorrendo o chamado de Cisma da Igreja Ocidental, porque ela ficou sob dois comandos, o que durou 39 anos. Vicente Ferrer aderiu inicialmente ao Papa de Avignon. O coração desse dominicano era dotado de uma fé fervorosa e, diante de uma Europa marcada por batalhas sangrentas, calamidades públicas, fome, miséria, misticismo e ignorância, além da peste negra, a pregação de Vicente Ferrer ganhou nuances de fatalismo. Ferrer foi chamado de o anjo do Apocalipse, pois em suas pregações quase sempre falava dos flagelos e tribulações pelas quais haveria de passar a humanidade. Ele andou pela Espanha, França, Itália, Suíça, Bélgica, Inglaterra, Irlanda e muitas outras regiões, defendendo a unidade da Igreja, o fim das guerras, o arrependimento e a penitência. Tornou-se a mais alta voz da Europa. Pregava para multidões e as catedrais tornavam-se pequenas para os que queriam ouvi-lo. Por isso fazia seus sermões nas grandes praças públicas,
Milhares de pessoas o seguiam em procissões de penitência. O cisma da Igreja só terminou quando os dois papas reuniram ao mesmo tempo para o bem da unidade do cristianismo. Vicente retirou seu apoio ao Papa Bento XIII e ajudou a eleger o novo Papa, Martinho V, trazendo de novo a união da Igreja Ocidental. Ele morreu no dia 5 de abril de 1419 na França. Foi canonizado pelo Papa Calixto III, seu compatriota, em 1458, que o declarou padroeiro de Valência. São Vicente Ferrer foi um dos maiores pregadores da Igreja do segundo milênio e o maior pregador do século XIV. São Vicente Ferrer é padroeiro dos construtores. São Vicente Ferrer, vós que tanto sofrestes e lutastes pela unidade da Igreja, intercedei junto a Deus, para que nossa Igreja encontre a unidade, principalmente entre os líderes religiosos, sacerdotes e leigos que professam a fé católica. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça, até amanhã.